Amados, que a paz seja convosco. Nós vamos nos ater hoje à carta de 1 Tessalonicenses que o apóstolo Paulo escreveu na cidade de Corinto. Tanto a primeira epístola como a segunda epístola. As duas epístolas são chamadas de epístola escatológica. 1 Tessalonicenses foi escrita em Corinto, provavelmente entre 50 e 51 depois de Cristo. A atribuição é dada a Paulo, mesmo havendo no início do século XVIII uma contestação, mas nada ficou provado. Criaram um pseudônimo, ou seja, alguém se passou por Paulo e escreveu a carta, mas isso, segundo os estudiosos, não ficou comprovado. Então, a autoria realmente da carta é de Paulo, juntamente com Silvano e Timóteo. A cidade de Tessalônica, ela foi fundada em 315 a.C. pelo rei Cassandro. Este nome, Tessalônica, é em homenagem à irmã de Alexandre. Alexandre, ela foi fundada pelo rei Cassandro, que era marido de Tessalônica. Era uma cidade próspera, ficava no eixo romano muito próximo e foi depois administrada pelos romanos. Ela foi fundada em 315 a.C. E Paulo, ali de Corinto, viu que os tessalonicenses estavam passando por um momento de ansiedade, por a questão dos que morreram em Cristo. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu a epístola. E assim nós vamos nos ater ao capítulo 4, que fala do arrebatamento da igreja. A questão do arrebatamento, eu respeito a opinião de cada um, de cada escola. Não vou me ater a isso aqui. Eu não estou aqui para criar divisões. Eu não estou aqui para atacar A ou B. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. O texto é bem claro e não deixa dúvidas. Então, Paulo, para confortar os tessalonicenses, ele escreveu a carta da seguinte forma: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que estão mortos. Okay? A palavra dormir significa o sono da eternidade, até a vinda do Senhor. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns ao outro com esta palavra. Amém. Desde o início do cristianismo, a esperança da volta de Cristo sempre foi a bandeira dos cristãos. E eu defendo esse texto. Eu acredito e sou a favor do pré-tribulacionismo. Vivemos um momento ímpar na humanidade. O princípio das dores está em Mateus 24, 1:8. E aqui a epístola de Tessalonicenses fala bem claro da segunda vinda do Senhor. Acredito eu que essa segunda vinda se dará em duas etapas. A primeira etapa, o Senhor virá para buscar a sua igreja. Não pessoalmente. O Senhor estará nas nuvens e no momento do arrebatamento, todos nós que estivermos aqui na terra
que professamos uma fé verdadeira, genuína em Cristo, seremos arrebatados. Primeiro, os que estão dormindo nos sepulcros. Depois, nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Este momento exato, nós não sabemos quando será, mas ele acontecerá e será visível. Muitas pessoas verão que o Senhor levou as suas igrejas, que muitos daqueles que professavam a fé, que eram chamados de loucos, de fanáticos, foram arrebatados e estão com o Senhor nos ares. E ali a terra caminhará para um período negro de sua história. Porque no momento em que a graça for tirada, que o arrebatamento da igreja ocorrer, haverá 7 anos na terra de muita paz nos 3 primeiros anos e meio. Mas nos 3 anos e meio seguintes, a terra será totalmente destruída, juntamente com muitos seres humanos, pela rebeldia e pela irreverência ao Senhor. Então, há o arrebatamento da igreja, que é natural. Primeiro, aqueles que estão dormindo, depois nós, os vivos, estaremos com o Senhor nos ares. Automaticamente dá-se início à últimas semanas de ano, das 70 semanas, que está no livro de Daniel. Nesse período, durante 3 anos e meio, a terra vai sofrer com a vingança do inimigo, do anticristo e o falso profeta, que se estabelecerão na terra, construirão de início, nos 3 anos e meio primeiros, um governo de paz, onde será resolvido o problema da religião, o ecumenismo chamado, onde será resolvido o problema da fome, onde será resolvido o problema da sede, da falta d'água da humanidade. Enfim, aparentemente, todos os problemas serão resolvidos, todos, mas é aparente. É apenas uma armadilha do próprio inimigo, que já está nos últimos anos e no seu último tempo, para enganar mais uma vez a humanidade, porque ele veio para matar, roubar, enganar e destruir. E ali até os próprios judeus se deixarão levar por aquele homem que sabe, que tem um discurso eloquente, por aquele homem que sabe administrar, por aquele homem que sabe aglutinar, por aquele homem que sabe fazer com que tudo funcione. E os próprios judeus acreditarão que ele é o Messias prometido. Só que o Messias já levou sua igreja. A igreja está desfrutando no céu do tribunal de Cristo, primeiro, onde os crentes serão avaliados, mas o tribunal de Cristo não é um tribunal de inquisição, não é um tribunal onde aqueles que foram arrebatados passarão por julgamento. Não, eles serão avaliados pelo que fizeram ou que deixaram de fazer aqui na terra. Mas aí é outro tema, o tribunal de Cristo. E haverá em seguida as bodas do Cordeiro, também um grande banquete no céu. Mas a humanidade está sofrendo neste momento, porque no final dos 3 anos e meio da primeira fase, dos 7 anos, das últimas 70 semanas do livro de Daniel, de anos, o anticristo se revela, ao pedir para si a adoração. E aí os judeus, como não são de adorar, jamais vão aceitar essa adoração. Como os judeus não aceitam a adoração, então eles passarão a ser perseguidos. Aí vem as 2 testemunhas, que é muito questionado, se é Elias, se é Moisés, enfim. Eu não acredito, pelo que eu leio na palavra de Deus, num Deus desorganizado. Ora, se Moisés vai ser ressuscitado, Deus não iria trazer Moisés na terra, ele morrer e ressuscitar novamente. Não existe ressurreição para a morte. A ressurreição é para a vida. Mas aí também é outro tema, as 2 testemunhas nos dias do arrebatamento. Então o anticristo, quando ele chama para si a adoração, os judeus que desde o exílio da Babilônia não adoram somente a Deus, se voltam contra ele. E aí haverá uma grande perseguição contra o povo judeu, uma perseguição implacável, e por conta disso a terra sofrerá 21 juízos da ira de Deus, que virá sobre a humanidade rebelde
que rejeitou o sacrifício de Cristo e rejeitou o Espírito Santo e rejeitou as promessas do Pai. Esses 21 juízos estão no livro de Apocalipse, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus e os 7 selos. Finalmente, depois de uma perseguição constante e a humanidade passar por tanta destruição e devastação pelos juízos divinos, haverá a segunda volta do Senhor. Esta sim, visível, todo olho verá. Cristo volta com a sua igreja, destrói o falso profeta, destrói o anticristo, acorrenta o inimigo e joga ele no abismo por um período de 1000 anos. E aí vem o reino milenar de Cristo, que é também outro tema. São vários temas o livro de Apocalipse. Mas hoje nós estamos nos condicionando o que acontece em 2 Tessalonicenses 4,16, que é o arrebatamento da igreja. Repito, sou e acredito no pré-tribulacionismo. A igreja não sofrerá dano, a igreja não passará pela grande tribulação. Será arrebatada e estará para sempre com o Senhor nos ares. As escolas existem, os defensores, os pós, os amilenistas, enfim, as várias correntes que existem, que algumas, que a igreja vai até a metade da grande tribulação, e aqui no momento eu não me recordo qual é o nome dessa escola, mas é muita coisa, muita coisa. E então eu prefiro me ater ao arrebatamento da igreja e aquilo que eu acredito, porque está lá em Apocalipse 3,10 e, se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses 1,10. O Senhor livrará da hora da ira que há de vir sobre toda a terra. E aqueles dias só serão abreviados por causa dos escolhidos, porque se não fosse por eles, haveria destruição total e ninguém jamais sobreviveria aos 21 juízos de Deus. Então acredite, meu irmão, tome posse, se volte para Cristo. Este é o momento. Nós estamos atravessando princípios das dores, Mateus 24, 1,8. Não é a hora mais de protelar e nem de procrastinar, mas aceite Cristo como Salvador da sua vida, para que você, no momento do que a trombeta tocar, você faça parte dessa multidão que irá ser arrebatada e estará para sempre com o Senhor nos ares. Que a paz seja convosco e que você continue buscando tudo aquilo que temos apresentado em nossos canais, em nosso canal, para que ele sirva de bênção para você, para que ele sirva de direção e que você nos dê a preferência, que você nos prestigie como um homem de Deus que tem o Evangelho como base, sem nenhum ornamento. O único ornamento que eu uso é a palavra de Deus, é as Sagradas Escrituras. Curta todas as postagens do nosso canal. Visualize, faça comentário, peça a oração e nós estaremos orando por você, porque você é muito importante para nós. Que Deus e Cristo Jesus te abençoe e te dê um dia de paz. Amém.